8 years they labored in Por prayer. 8 anos estavam trabalhando no lugar da oração. And then in the season that my family moved here, E no momento que a minha família mudou para cá, him and Jackie moved to Kansas ele e a City. Jaque se mudaram para Kansas. And now they are leading the Portuguese department at IHOP in E eles Kansas City. lideram o departamento de fala portuguesa no IHOP em Kansas City. And so they're doing a phenomenal job there, Então tem sido um trabalho fenomenal feito lá, representing IHOP in Brazil, representando o IHOP no Brasil. so that he has a great ability to connect with leaders, Então ele tem uma grande habilidade de conectar-se com pass the líderes, values along of what is passar happening here os valores, uh, aquilo que in the nós prayer movement. nós cremos no movimento de oração. And so I have great honor and respect for Então eu Elcio. tenho uma grande honra e respeito pelo He's Elcio. really proven and shown me just a heart of humility. Ele I tem love it. provado e mostrado um coração de humildade. And so it's an honor for him to, E é uma speak to us honra this poder morning. ter ele falando com a gente nessa manhã. Amen. Let's give him a hand. Amém. Vamos recebê-lo. So even this morning now, Nessa manhã, I ask the Word of God would have power on it. peço que a palavra de Deus tenha poder. I look for the Holy Spirit to move in this room this morning. Eu anseio pelo mover do Espírito Santo nesta sala, nessa manhã. Anoint Elcio to preach the Word right now. Unja o Elcio na pregação da Let him palavra. step into his calling right Que now. ele, neste momento, haja no seu chamado. In the name of Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, queridos. Muito bom estar aqui com vocês nessa manhã. Uma honra e um privilégio poder estar fazendo parte desse projeto de Deus para essa hora. Amém? Um segredinho, se você quiser ganhar um coração de qualquer americano, é só levar ele numa churrascaria e pagar um churrasco para ele. Você quer ouvir ministração, você quer saber os segredos de Deus. Não pega eles depois da mensagem e tenta conversar por 2 minutos. Convida eles para ir numa churrascaria, ele vai ficar 3 horas lá. Glória a Deus. Que bom nós estarmos aqui e estarmos compartilhando. Para mim, para nós, é uma grande honra nós estarmos aqui com vocês. Minha esposa não está aqui, a Maria tem estado aqui com a família, com o Dwayne, com a Jennifer, com todos, que nós amamos tanto, mas ela está ministrando numa outra conferência em Minas. Mas é muito bom eu estar aqui com vocês, porque eu amo o que Deus está fazendo através desse ministério aqui no Brasil. Deus tem um projeto para essa nação, Deus tem um projeto para nós nessa hora. Eu acredito que você não está aqui por acaso nessa manhã. Amém? Você não está aqui só porque, que legal, eu vou na conferência. Eu acredito que o Espírito Santo trouxe você aqui, porque Ele quer marcar a sua vida. Eu acredito que você não vai voltar para a sua casa da mesma maneira que você veio aqui. Eu acredito que, aliás, eu tenho certeza que não só nesta manhã, sei que nesta manhã o Senhor fará grandes coisas ainda, mas eu tenho certeza que nesses dias, muitos de vocês serão curados. Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Muitos de vocês receberão chamados, serão impactados, porque Deus está aqui neste lugar, porque o Espírito Santo está aqui, porque Deus habita no meio dos louvores do seu povo, e porque Deus tem pressa. Amém? Amados, é muito bom estar aqui. Eu trago saudações do Mike Bico e Diana Bico para Dwayne, Jennifer e família, e toda a família do IHOP de Kansas City. Um grande abraço para todos vocês, e orando por vocês, intercedendo pelo Brasil e por essa conferência nessa hora. Sabe que Deus está fazendo algo na terra. Às vezes parece um jargão nós falarmos isso. Deus está fazendo algo na terra. Mas eu quero que você preste atenção nisso, porque o que eu vou falar nesta manhã, o que Alan, Corey, Dwayne, Jennifer falarão, tudo faz parte dessa nossa convicção. Nós não falamos isso por falar. Há uma convicção em nós pelo Espírito de Deus, que Deus está fazendo algo especial na terra hoje. E eu creio que você está aqui nesse final de semana porque Deus tem uma agenda com a sua vida. Ele está levantando, Deus está levantando um movimento genuíno de oração e adoração na terra. Um movimento que está
trazendo uma geração para se comprometer em novos níveis com Ele. Eu acredito que Deus está levantando uma geração de pessoas novas e até de mais idade. Se você está vivo hoje, aqui, você faz parte dessa geração, amém? E Deus está levantando uma geração para impactar a terra como nenhuma outra geração. Deus tem falado e eu acredito que Deus está levantando a maior força de intercessores, a maior força de adoradores e a maior força de missionários que a história já viu. Porque, irmãos, nós vamos terminar a tarefa que Jesus nos deixou. Nós vamos cumprir Mateus 24:14. Nós vamos pregar o evangelho a todas as nações, povos e línguas. E nós veremos Jesus Cristo voltar para o planeta Terra. Nós queremos que Jesus volte. Nós queremos que o reino de Deus venha. As coisas aqui do lado de fora não estão boas. As coisas lá fora não estão boas. E não irão melhorar. Mas Jesus Cristo está voltando. E nós ansiamos pelo reino dele. E é para isso que tudo isso está indo, irmãos. Nós não fazemos conferência por fazer, treinamento por fazer. Tudo isso faz parte de uma agenda de Deus. Para tocar o teu coração, equipar você, chamar você e levar você para um lugar mais profundo em Deus. Para que essa geração seja impactada através da sua vida. Amém? Eu creio que esses dias serão marcantes. Antes de entrar na mensagem, deixa eu compartilhar alguns materiais. Deixe-me dizer que nós temos materiais como CDs, o livro da Chloe, maravilhoso, que o Duane falou. E nós temos materiais não só porque nós queremos produzir materiais, por ter material, mas é para equipar. Deus tem dado um peso para nós. A igreja brasileira, a igreja do mundo precisa ser equipada, mas especialmente nós temos tido um peso de produzir mais coisas em português que sejam relevantes para esta hora, que sejam marcantes. Então, esse material é para você mergulhar nele, de repente, nessa próxima estação, nesse ano. Invista em material. Às vezes nós investimos em tantas coisas, né? Investimos em coisas para nós, em roupas, investimos em equipamento eletrônico. Tudo isso é ok. E às vezes falamos, eu não posso isso. Eu quero te dizer, invista em materiais. Invista em livros. Você pega um livro, você pode ficar com um livro 1 ano, lendo aos poucos. E ali tem lá, a pessoa gastou 300 horas orando, jejuando para escrever aquele livro ungido. E você tem aquele livro e você pode mergulhar na vida daquela pessoa. Então eu quero te dizer que é importante você investir nisso. A gente tem alguns materiais, eu trouxe, eu lancei um livro ano passado que é esse livro, Dia e Noite Sem Cessar. Está com uma capa nova, tem umas versões dessa e a outra, mas é o mesmo. E esse livro, ele é único, porque ele fala do que Deus está fazendo na terra hoje, do chamado para orar dia e noite. O que eu vou pregar hoje, especialmente a parte de Atos, é um dos capítulos deste livro. Depois a última parte da minha mensagem é outro capítulo do livro. Não dá para tocar tudo numa mensagem, mas você vai ter aqui. Eu tenho tido testemunhos maravilhosos. O ano passado, um pastor me ligou em lágrimas, dizendo, olha, irmão, eu fui visitado por Deus e um irmão foi numa conferência, comprou o seu livro e me deu o livro de presente. E eu não li imediatamente, mas aí eu peguei, estava fazendo uma viagem internacional e peguei para ler. E eu comecei a ler no meu voo. E eu quero te dizer que o seu livro estragou um pouco a minha viagem. Porque eu comecei a chorar no voo e não parei de chorar durante os 3 dias que eu fiquei lá. Porque Deus começou a me convencer de que é hora de mergulhar mais fundo. É hora de gastar tempo com Ele. Não dá para permanecer como nós estamos. E as palavras deles foram muito impactantes. É claro que eu sei que não é o meu livro, é a palavra de Deus que está aqui, né? É a Bíblia falando. Mas de qualquer forma foi um canal. Então leve, dê de presente, leve para os seus líderes se eles não estão aqui. Aí eu tenho 2 jogos de DVD que são bem marcantes. O ano passado, 2015, nós fizemos uma conferência lá, que é a conferência do IHOP, que chama Passion for Jesus. Acontece todo abril. E pela primeira vez nós gravamos em português. Então nós temos mensagens do Mike Bickle e mais outras 4 mensagens, Alan e outras mensagens aqui nesses 5 DVDs em português. E é a primeira vez que a gente tem a conferência Passion for Jesus lá do IHOP em português. Eu tenho também essa série de 4 DVDs, que é um treinamento que nós fizemos em Curitiba de casa de oração.
Se você quiser aprender mais como começar um grupo pequeno de oração na sua igreja, ou grande, nós ensinamos aqui os passos, ensinamos um pouco da prática de harpa e taça, tem estudos, é bem valioso, tá bom? Mas eu queria mesmo enfatizar 2 pequenos materiais. Primeiro, não tem muito, tem só 100 cópias disso. Talvez não muitos de vocês vão conseguir comprar. Eu até queria que tivesse mais. O ano passado eu conheci um pastor, o nome dele é Edno Melo, e nós conectamos, ele é aqui de Campinas, aliás. Quem é de Campinas aqui? Levanta a mão. Uau! Amém, que a maioria não é de Campinas. Significa que o Brasil inteiro está aqui, amém? Glória a Deus por isso. Eu sei que Deus trouxe aqueles que Ele escolheu para estarem aqui nesses dias, e que bom que possivelmente temos todos os estados representados aqui. Mas nós juntos conectamos no Espírito e nós escrevemos juntos, mais ele do que eu, na verdade. Tive uma pequena participação nessa série que chama Coleção Avivamento. Por que eu sou apaixonado por esse material? São 12 livros pequenos, 40 páginas cada um. Mas em cada livro tem a história de 3 avivalistas. Cada livro desse, não existe nada disso em português. Tem um ou outro livro mais grosso, maior, mas assim, livros pequenos que você possa conectar. História, por exemplo, de Evan Edwards, de Jonathan Edwards, Evan Roberts, de Catherine Kuhlman e Hudson Taylor. São mais de 30 histórias pequenas que você pode ler uma por vez, meditar no seu lugar de oração, na sua devocional, e você pode pegar esses livros e levar, pôr na sua mala, na sua bolsa. Olha, tem material aqui precioso para avivar corações. Eu me lembro que o primeiro livro que eu li na minha vida, um dos primeiros, acho que foi o segundo, quando eu tinha ainda 14 anos, foi a história de Hudson Taylor. E eu nunca mais me esqueci, eu acho que eu fui marcado por Deus lendo aquele livro. E eu respondi dizendo, Deus, eu quero ser como Hudson Taylor. E depois li outras biografias, e eu amo biografias. E esse material são 12 livros com histórias curtas de como essas pessoas, no lugar secreto, no lugar de oração, sem dinheiro, sem muita influência, sem fama. Alguns deles não tinham nem títulos. Muitos foram perseguidos, mas marcaram a sua geração. E o que eu aprendo com esses homens é, se Deus usou pessoas como eles, Ele pode me usar. E Ele pode te usar. Amém? Essa geração precisa ver homens, jovens, homens e mulheres cheios do Espírito de Deus. Então, assim, leve para a sua célula, estude com o teu grupo, vai ser bênção para vocês. E nós estamos lançando nessa conferência, assim, a primeira vez que a gente tem esse material, chama-se Coleção O Lugar Secreto. Eu tenho um livro que não está aqui porque esgotou, infelizmente, desculpe por isso, que se chama 21 Dias no Lugar Secreto. E eu vou colocar à disposição na internet daqui a um tempo, mas ainda não está. E nós escrevemos, baseado nesse livro, uma coleção de 7 livros, pequenos também, no mesmo estilo desse, que vão te levar a gastar tempo em Deus. O que eu faço quando eu vou para o lugar secreto? O que eu faço no meu tempo de oração? Muitas pessoas perguntam. Esses livrinhos, assim, são preciosos. Por exemplo, o Lugar Secreto e a Face de Deus, Lugar Secreto, Fogo do Avivamento, Salvação da Família, Céus Abertos, Avivamento, Prática da Presença. E aí você vai pegar esse material e você vai usar, não assim ler e colocar de volta na estante, mas usar no seu dia a dia, no seu dia a dia de oração. Amém? Glória a Deus. Passe lá na livraria e adquira esse material, invista na sua vida, na vida da sua família, na vida da sua célula. Amém? Quantas mulheres casadas tem aqui? Não tem muitas, mas tem um segredo para você permitir que seu marido compre toda essa coleção e bastante coisa que tem lá. Vou ensinar para vocês. Promete para eles que você não vai comprar sapato por 2 meses. Amém, irmãos? Vai ficar muito mais barato essa coleção toda do que os sapatos que compraria nos próximos 2 meses. Eu sei, irmãs, desculpa eu pedir um sacrifício tão grande para vocês assim, né? Pastor, aí você foi muito radical, né? Abra sua Bíblia comigo em Efésios 5:18. Efésios 5:18.
eu tinha uma direção para essa manhã no meu coração, que eu vinha orando desde Kansas City, desde que temos orado por essa conferência, buscado o Senhor, jejuado, orado semanalmente na nossa sala de oração, lá em Kansas City. Todos os dias nós estamos lá, gastando tempo com o Senhor, conectando com a sala de oração de Florianópolis e perguntando o que Deus está fazendo. Eu tinha algumas coisas fervendo no meu coração para esta manhã. Mas quando eu estava vindo para cá, de São Paulo, dirigindo, eu vim de carro, o Espírito Santo me visitou no carro de uma forma muito intensa. E quando isso acontece, eu fico muito feliz por várias razões. Uma, porque eu sou impactado, e eu fico cheio da presença de Deus e muda a minha perspectiva. Meu dia fica diferente, minha semana fica diferente, tudo fica diferente. E outra, porque quando o Senhor faz isso, eu sei que Ele quer fazer coisas grandes e que Ele está dando algo que vai impactar. E o Espírito Santo me visitou e eu ouvi este verso no carro. Efésios 5:18. E o Senhor falou o verso no meu coração, falou o verso no meu espírito: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E à medida que eu comecei a orar aquele verso para a minha própria vida no carro, e comecei a meditar, eu comecei a sentir que o Senhor queria que esse fosse o verso para vocês, para nós nessa manhã, talvez nesses 2 dias, que nós estivéssemos aqui, e que nós tivéssemos como caminhada de vida, sermos enchidos do Espírito Santo constantemente. E à medida que eu orei, o Senhor foi tornando mais claro, e o Senhor me deu uma palavra assim muito clara e detalhada para entregar para vocês nessa manhã. Por isso, irmãos, eu estou hoje aqui com uma convicção muito grande no meu espírito. Eu não sei quantos de vocês estão cheios de fé aqui nessa manhã, mas eu vou dizer, eu acho que a minha fé vai ser suficiente para todos vocês aqui essa manhã. Quem tem um pouco de fé para somar um pouco com a minha, que Deus vai fazer coisas grandes? Irmãos, eu estou com fé que Deus vai fazer curas extraordinárias. Se tem alguém enfermo aqui, doente, foi diagnosticado, Deus está aqui para curar você nessa manhã. Restaurar você, restaurar emoções, restaurar relacionamentos. Quando o Espírito Santo vem, Ele sempre faz algo extraordinário. E à medida que quanto mais eu orei desde ontem, mais a minha fé foi crescendo. E eu sei que Deus está aqui nessa manhã, irmãos. O Espírito de Deus está aqui. Se preparem para serem impactados. Quantos querem ser impactados? Alguns de vocês nessa manhã vão ouvir a voz do Espírito Santo com muita clareza. Talvez como você nunca ouviu antes. Eu quero deixar um tempo para nós orarmos, para ministrarmos, para você buscar ao Senhor. Quero tentar falar menos e a gente buscar o Senhor por um tempo. Porque eu sei que o Espírito Santo quer encontrar vocês nessa manhã de uma forma muito clara. Eu sei que todos nós seremos mais cheios do Espírito Santo nessa manhã. Eu não sei se você está sentindo, eu estou sentindo aqui em cima, há uma unção de Deus nesse lugar. Comece a ficar conectado, irmãos, em espírito. Comece a orar em línguas aí no seu espírito. Há uma unção de Deus. E eu tenho aprendido que quando momentos como esses vêm, nós precisamos tomar posse. Deixa o seu coração transbordar. Alguns de vocês vão ouvir a voz do Espírito Santo. Alguns estão pedindo: Senhor, qual a tua direção para a minha vida? No próximo estágio, o Senhor vai começar a falar com você nesta manhã. Alguns de vocês vão receber chamados que vão determinar o resto da sua vida. Alguns vão ouvir Deus falar nações específicas, chamados para fazer a obra do Senhor. Alguns vão ouvir confirmação. Deus está aqui. Paulo nos dá essa palavra que para mim está muito impactante nessa manhã, porque faz todo sentido, até em pensar em tudo que Deus está fazendo na terra. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu dei uma olhada e a mensagem, eu gosto dessa versão para olhar paralelo, fala o seguinte em Efésios 5:18. Eles colocam desta forma e eu gostei muito. Não beba muito vinho, ela vulgariza a sua vida. Beba o Espírito de Deus, grandes goles dele.
Que versão gostosa, né? Não beba vinho, ela vulgariza a sua vida. Beba do Espírito de Deus. Grandes goles dele. Nesta manhã você pode beber do Espírito Santo de Deus. Porque ele está aqui. Comece a aquecer o teu coração, receber a palavra. E o próprio Espírito vai mover você, eu tenho certeza disso. Tem uma outra versão, que é a Nova Versão Internacional, que eu gostei também, porque ela coloca uma palavra, nós vamos olhar para ela bem rapidinho. Diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Vamos olhar para essas duas palavras, bem rápido, antes de entrarmos no encher do Espírito, porque essa é a mensagem principal desta manhã, do coração de Deus para nós. Mas nós precisamos entender do que ele está falando. A palavra libertinagem, eu gostei dela porque ela é mais próxima da palavra original. Ela significa, eu peguei uma definição bem básica, que significa o seguinte: a libertinagem é um mau uso da liberdade de um indivíduo. É a extrapolação da liberdade. E quando isso acontece, os limites são ultrapassados e a integridade física, emocional ou psicológica da outra pessoa é posta em causa. A libertinagem leva a uma falta de respeito pelo próximo e indica falta de dignidade e bom caráter. Então Paulo está dizendo: não se embriaguem com vinho. O resultado será libertinagem, ou seja, mau uso da vossa liberdade. Sabe, quando a Bíblia fala de vinho, quando Paulo está falando de vinho, ela está falando do vinho literal, do álcool, do vinho e da embriaguez literal. Mas também, quando a Bíblia fala de vinho, é muito mais amplo do que só o vinho, o entorpecimento físico. Tem esse aspecto, mas tem uma amplidão muito maior. Por exemplo, Provérbios 4,17 diz: porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Isaías 28 fala de os bêbados de Efraim e do vinho que consumiram, se referindo a um estilo de vida mundano. Tem um verso, Isaías 29, 9. Eu não vou repetir muitos os versos, eu vou falar rápido, porque essa primeira parte nós vamos correr um pouco. Tudo bem com vocês? Amém. Depois vocês vão comprar o tape mesmo, não é? Isaías 29, 9. Tardai e maravilhai-vos, folgai e clamai. Bêbados estão, mas não de vinho. Andam titubeando, mas não de bebida forte. Então lembra, nós estamos olhando para a primeira parte do verso. Não vos embriagueis com vinho, onde há a libertinagem, ou que leva a algo, a um estilo de vida, um adormecimento, onde você não define mais o que é certo e errado, onde a tua liberdade é usada erroneamente. Estão comigo? Amém. Então Isaías 29, 9 fala desse vinho, que não é literalmente vinho. Isaías 51, 21 também fala: portanto agora, ouve isto, ó aflita e embriagada, mas não com vinho. Então Deus está falando até para Israel, que estava desviado naquela época do mundo, que eles estavam bebendo um vinho que os estava embriagando, os estava entorpecendo, mas não o vinho natural. Existe uma embriaguez que não vem do vinho, mas vem de um estilo de vida, de se entorpecer com os prazeres desta era. Irmãos, nós vivemos em meio a uma geração que vive embriagada. Vivemos em um mundo consumido com todo tipo de vinho. Aí fora, não nos enganemos. O mundo está embriagado, entorpecido e quer mais e mais e mais. É o vinho do quero fazer o que me traz alegria. Se é bom para mim, me traz felicidade, o que as pessoas têm a ver com isso? É o vinho do prazer barato, é o vinho do entretenimento, é o vinho de eu vou gastar minha energia focando no esporte, focando no artista, focando no próximo filme, focando no próximo jogo que está saindo. É uma cultura que tem levado o mundo a ficar embriagado, que leva a vinhos mais fortes, como o vinho da sensualidade, como o vinho da pornografia, como o vinho do prazer pessoal a qualquer custo. O resultado, irmãos, é o que Paulo diz: libertinagem. Eu quero que você guarde isso. Nós vivemos em um mundo de libertinagem coletiva. Não nos enganemos.
Há um amortecimento dos sentidos, há uma perda de noção. A nossa geração, irmãos, não vai perder. A nossa geração já perdeu a noção do certo e errado. Quando eu digo a nossa geração, eu estou falando do mundo. Estou falando das pessoas em geral, da nossa cultura. Não só brasileira, eu estou falando do mundo em que nós vivemos. Irmãos, os governos perderam a noção, porque eles também estão embriagados. Porque eles também governam de dia das 8 às 5 da tarde, mas de noite eles também vão consumir o vinho da prostituição, o vinho do pecado, o vinho disso e o vinho daquilo, o vinho do poder. E eles se embriagam e depois eles governam deste lugar. E qual é o resultado? Nós estamos vendo leis sendo aprovadas por governantes que deveriam ser os guardiões de pelo menos uma certa moral. Nós estamos vendo leis sendo aprovadas que estão legislando a libertinagem, que estão tornando legal o pecado. A mídia, nós vivemos numa mídia embriagada pelo vinho dessa hora. Acordemos, igreja, irmãos, queridos, este mundo em que vivemos está tomado pelo vinho, que está entorpecendo todos à nossa volta. E eu quero dizer uma coisa para vocês, para nós nos movermos rápido para o próximo ponto. Não pense que o mundo melhorará. Mike Bickle, nosso diretor e fundador do IHOP Kansas City, tem uma mensagem muito sóbria em Joel 2. E ele fala, ele tem falado, o ano passado ele pregou essa mensagem várias vezes e tem impactado o meu coração. E ele fala uma coisa: olha, acordem, porque o mundo não vai melhorar. O ano que vem será pior do que este ano. 2015 foi o melhor ano que nós já tivemos. Porque o mundo está indo de mal a pior. Cada vez mais os governos estão virando as costas para a palavra de Deus. Cada vez mais. Eu não estou falando de economia, irmãos. Não é só porque um país tem dinheiro que ele está bem. Não é só porque tem recursos, porque não tem crise econômica. Crise econômica talvez seja os menores dos nossos problemas. Às vezes crises até geram um avivamento, porque as pessoas oram mais. Há uma crise mundial e o mundo está indo de mal a pior. Por que nós sabemos disso? Ah, pastor, se eu venho aqui profetizar a catástrofe. Não, eu quero acordar você para entender algo, irmãos. Como igreja, como povo de Deus, como a noiva de Cristo, nós não precisamos ser parte disso. E não devemos, amém? Mas nós precisamos entender o que está acontecendo à nossa volta. A Bíblia diz, nos últimos dias, eles aprovarão leis, na verdade, eles estarão preparando o cenário para que finalmente o homem sem lei se manifeste. Como vocês acham que o mundo vai abraçar o homem da iniquidade, o homem sem lei? Eles vão abraçar, porque eles já estão sendo preparados para isso. O inimigo já está preparando os governos da terra. Quando ele vier com o discurso dele da maior libertinagem que vai haver na terra, paz para todos, faça o que você quer, viva como você quiser. Prosperidade para todos, resolver todos os problemas. O mundo vai abraçá-lo como se ele fosse verdadeiramente o novo Messias. É para este lugar que o mundo está indo. E a nossa Bíblia fala isso com clareza. Sabe, Jeremias 51:7 tem um verso bem poderoso. Diz assim, com o qual, Jeremias 51:7, se você estiver anotando. Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra, do seu vinho beberam as nações. Por isso as nações enlouqueceram. Vocês me ouviram? Jeremias 51:7. Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, ela embriagava toda a terra com o seu vinho. Por isso as nações enlouqueceram. Agora veja o que diz Apocalipse 17, 2 e 5. Falando da Babilônia, ou do espírito da Babilônia nos dias em que nós estamos vivendo. Com o qual se prostituíram os reis da terra. E os que habitam na terra se embebederam com o vinho da sua prostituição. Verso 5, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações na terra. É isso que nós estamos vendo hoje, irmãos. A terra, o mundo, está bebendo o vinho da Babilônia e está enlouquecendo.
As pessoas estão enlouquecendo. O mundo não discute mais a questão certo e errado. Nós estamos discutindo a periferia. A discussão não é mais a essência moral. Isso já foi perdido no mundo. Bom, eu e você precisamos tomar uma posição, irmãos. Precisamos olhar e descobrir até que ponto isso tem afetado as nossas vidas. Quais são as coisas que estão nos embriagando, que estão entorpecendo a nossa alma, apagando o nosso espírito? E aí precisamos tomar uma decisão. Sabe por que Paulo escreveu esse verso pelo Espírito Santo para a igreja? O mundo é um mundo. Só há uma solução para o mundo, irmãos. Aceitar Jesus. Amém? Só uma solução. O mundo não vai melhorar. Não tente achar que o político A vai ser melhor do que o político B, do que o político C, e que o outro é melhor, que o outro jogador é melhor que o outro moralmente. O mundo é um mundo, o mundo jaz no maligno. Eles precisam de Jesus. E quando Jesus entra, aí, quando o reino entra, aí há transformação. Amém? Mas o mundo é um mundo, mas nós como igreja estamos sendo chamados pelo Espírito Santo nessa hora, para olhar para tudo isso e nos posicionarmos e dizer: eu não vou me embriagar com o vinho desta hora. Eu vou me posicionar. Essa é a nossa verdadeira guerra. Mas nós temos uma arma. Oh, igreja, nós temos um antídoto, nós temos uma arma nessa guerra. Beber o vinho de Deus, ao invés do vinho desta hora. Beber do Espírito Santo. Por isso Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Há uma guerra pela sua alma, pela sua mente, pelo seu tempo, pela sua energia, até pelo seu espírito. Há uma guerra. O vinho dessa hora, o vinho do entretenimento, o vinho do amortecimento. Oh, irmãos, o inimigo não se importa que a gente vá na igreja uma vez por semana e que a gente bata o carimbo e que a gente fale: eu estou ok. Ele não se importa se nós fizermos isso, conquanto que nós estejamos bebendo do vinho e estejamos amortecidos. Mas ele vai começar a se incomodar a hora que nós estivermos nos posicionando e começarmos a dizer: eu não vou mais beber o vinho desta hora. Eu vou começar a beber do vinho do Espírito. Eu vou começar a me embriagar com o Espírito. Eu vou começar a me encher com o Espírito. Eu não vou ser mais um crente só de 2 horas por semana ou de final de semana. Eu vou adorar o Senhor 24 horas por dia. Segunda, terça, quarta, na faculdade, no trabalho. Eu vou levantar mais cedo. Eu vou pagar o preço. Eu vou jejuar. Eu vou fazer o que preciso. Eu vou estudar a palavra. Eu vou reordenar a minha vida. Mas eu vou sair desse Matrix, para usar um termo moderno, e entrar na verdade de ser cheio do Espírito Santo. E quando nós fazemos isso, as coisas começam a mudar. As coisas começam a mudar. E irmãos, já está acontecendo. Já está. Eu tenho certeza que eu estou falando a muitos aqui que estão se enchendo do Espírito Santo com mais intensidade do que faziam antes. Hoje na terra há mais de 10 mil lugares, talvez 20 mil lugares, que há salas de oração, onde as pessoas estão dizendo 24/7. Nós estamos vendo Deus fazer lá em Florianópolis, fazer na América, fazer em vários lugares do Brasil. Deus está levantando salas de oração. Sabe por que Deus está levantando um movimento de oração na terra? Sabe por que Deus está chamando pastores e igrejas para abrirem salas de oração, cidades, pastores se juntando? Porque isso não é um movimento de homens, irmãos, não é um modismo. O Espírito Santo está preparando um lugar para que eu e você, na nossa cidade, possamos, qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, buscá-lo, um lugar cheio da presença dEle, para nós sermos cheios do Espírito como geração. Irmãos, a hora é urgente, nós precisamos urgentemente. Tua cidade precisa, tua casa precisa, nós precisamos ser mais e mais cheios do Espírito. Por isso Deus está levantando na terra esse movimento de adoração, de oração. Por isso Deus está estabelecendo esses lugares assim. Por isso treinamento. Por isso o Senhor está dando-nos oportunidade para que nós possamos
ser cheios do Espírito. Como ser cheio do Espírito? Sabe, irmãos, eu costumava usar uma expressão, e já ouvi muita expressão, que é, quando você foi cheio do Espírito? Eu costumava falar isso me referindo ao dia em que a pessoa ou foi batizada no Espírito Santo, ou teve uma experiência com Deus. Eu fui cheio do Espírito Santo há 10 anos atrás, eu nunca me esqueço daquela experiência. E algumas experiências são marcantes mesmo. Mas eu comecei a olhar para a Bíblia, e eu descobri que a frase, e foram cheios do Espírito Santo lá atrás, não é enfatizada na Bíblia. Mas a frase, cheios do Espírito Santo, estão sendo cheios do Espírito Santo, aparece toda hora na Bíblia. Do que isso nos fala? Jesus foi batizado no Espírito Santo, foi cheio do Espírito Santo no seu batismo. A partir daí, o ministério de Jesus efetivamente começa. E Jesus andou por toda parte, fazendo bem, fazendo milagres, fazendo sobrenatural. E diz assim, e o Espírito Santo era com ele. E tudo que ele fazia porque o Espírito Santo falava. Ele se movia e ele ia onde o Espírito Santo mandava. Constantemente Jesus estava conectado com o Espírito Santo. Nós vemos os apóstolos em Atos 2. Todos vocês sabem, o grande derramamento do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. Plenos, a palavra cheio é até plenitude, eles foram cheios em Atos 2. Não é verdade? Pregaram, 3.000 pessoas se converteram. Pedro, usado para começaram a fazer milagres. Os apóstolos começaram a ver os milagres, porque agora o Espírito Santo estava usando isso, influindo na vida deles. Atos 2. Mas quando você chega em Atos 4, o que eles estavam fazendo em Atos 2? Orando. Quando você chega em Atos 4, por 10 dias eles ficaram orando, esperando até que o Espírito Santo veio. Aliás, tem uma chave aqui. O Senhor Jesus falou assim, não saiam de Jerusalém até que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Em outras palavras, vocês ficaram comigo por 3 anos e meio, vocês estudaram na maior escola bíblica que já houve, que jamais vai haver, vocês estudaram com o maior teólogo, vocês tiveram demonstração de poder, eu mostrei tudo para vocês sabem bastante coisa, vocês estão treinados, vocês estão recebendo um diploma de graduação, mas mesmo assim, vocês não podem fazer nada se vocês não forem cheios do Espírito Santo. Nós precisamos voltar para este lugar de simplicidade, de dependência do Espírito Santo, irmãos. Atos 4, eles estavam orando quando veio uma perseguição, os apóstolos de novo. E aí diz o quê? Tremeu o lugar aonde eles estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo. E o Senhor começou a fazer sinais e maravilhas extraordinárias. Então eles foram as mesmas pessoas, e eu quero que você entenda isso. As mesmas pessoas foram cheias do Espírito Santo em Atos 2. Em Atos 4, elas foram cheias de novo. As mesmas pessoas. Aí se você vai caminhando pelas páginas de Atos, todas as páginas de Atos aparece a referência a e cheios do Espírito Santo fizeram isso. E foram cheios do Espírito Santo. E cheios do Espírito Santo. Estando cheios do Espírito Santo. Todas as coisas que acontecem sobrenaturais em Atos. Primeiro tem uma referência ao Espírito Santo que os estava conduzindo. Isso é impressionante, porque nos ensina algo. Primeiro, nós somos cheios do Espírito Santo quando ficamos no lugar de oração. Por isso Deus está chamando você para o lugar de oração. Por isso Deus está falando tanto sobre casa de oração, sala de oração, adoração e oração. Por isso Deus está tirando a oração do fundo da igreja e trazendo para o palco central. Deus está revolucionando a vida de pastores, de adoradores, de músicos. Os adoradores estão dizendo assim, não basta eu cantar, não basta eu ter boa voz, não basta eu ter fama, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Não basta. Irmãos, nós estamos vivendo uma hora que para nós impactarmos essa geração, e não só para impactarmos essa geração, para vivermos vencidos e sem o vinho do mundo, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo todos os dias. Em Atos capítulo 8, Filipe cheio do Espírito Santo, impacta uma cidade, Samaria,
vai para uma rua, ganha um ministro da fazenda, o ministro da economia da Etiópia, aí é arrebatado e vai, gera um avivamento no outro lugar. Atos 8. Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Ele ouviu o Espírito. Vai aqui, vai ali, para de fazer isso e faz isso agora. Coisa extraordinária. Lê depois Atos 8. Mas deixe-me mostrar algo também que é impactante, importante. Atos 7. Atos 7, nós temos um outro homem, um outro líder, Estevão, cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, ele pregou uma mensagem poderosa. Mas eu vou mostrar para vocês o resultado. Se você quiser ir comigo em Atos 7, 51. Atos 7, 51. Estevão está cheio do Espírito Santo. E ele diz, vamos lá pegar do 51 em diante. Homens de dura serviço, ele está finalizando a mensagem dele. E à medida que ele foi pregando, depois você lê lá em Atos 7 em casa, o Espírito Santo foi intensificando, a mensagem foi ficando mais dura para aqueles homens. E parece que, às vezes a gente pensa, poxa, a mensagem evangelística você tem que ser bem facinho com as pessoas, você tem que conduzir eles, tem que falar que eles são legais, né? Hoje em dia a gente pensa assim, mensagem evangelística você tem que falar, ei, dá uma chance para Jesus. Coitadinho dele, ele precisa tanto de você. E a gente não se admira porque as pessoas se convertem a um evangelho tão fraquinho e não permanecem. Porque, coitado de Jesus, só, não gostei de Jesus, dei uma chance para ele, não gostei. É como se fosse um supermercado. Compra esse produto, se você não gostar, você troca. A gente tem a teoria assim, Jesus se garante. O problema é que a gente está apresentando, às vezes, o produto errado. Bom, mas esse não é meu tema aqui, eu tenho que voltar para o meu tema, que eu tenho que ficar aqui. E aí, Filipe está pregando uma mensagem para aqueles judeus super evangelística, de certa maneira, mas o negócio foi ficando duro. E o Espírito Santo, ele está cheio do Espírito Santo. Ele não está falando. E diz assim, né, até o ponto que ele contou a história dos profetas, depois você lê tudo bem, mas a hora que ele entrou assim, homens de dura serviço, a geração anterior mataram os profetas, mas vocês também mataram. E aí eles começam, homens de dura serviço, incircuncisos de coração. Já pensou em chamar um judeu que você está tentando evangelizar de incircunciso? Vai para Israel e tenta fazer isso hoje. O resultado vai ser Atos 7 na sua vida, viu? Incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis o Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós fostes traidores e homicidas. Chamou eles de traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Aí olha o resultado. Vocês pensam que foi conversão em massa? Atos 2, 3 mil, Atos 4, 5 mil, Atos 6, 10 mil, é isso aí, gente. Encher do Espírito Santo, faz um modelo e Deus vai te dar uma igreja de 20 mil membros. Pode ser que seja parte do chamado. Alguns deles tiveram uma igreja de 20 mil membros. No final da segunda geração, do final dos 20 anos em Jerusalém, dizem que metade da cidade tinha se convertido. A cidade tinha 300 mil habitantes, portanto a igreja tinha 150 mil pessoas. Uau! Deus tem isso para alguns, como resultado de ser cheio do Espírito Santo. Deus tem promoção no trabalho espiritual, dons, usar, milagres, né? E isso é parte. Mas olha o que aconteceu aqui. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. A coisa começou a ficar feia. Eu diria, tá bom, o Espírito Santo já fez o meu trabalho, tá hora da gente parar de pregar, já entreguei a mensagem, dá para dar um escape aqui, Senhor. O Senhor arrebatou Filipe, o Senhor não pode me arrebatar agora, me levar para outro lugar. Mas sabe o que acontece, irmãos? Acontece uma das coisas mais extraordinárias que eu já li na Bíblia. Quando eles estavam enfurecidos, diz assim, mas ele, cheio do Espírito Santo, diga comigo, cheio do Espírito Santo. Ele, cheio do Espírito Santo, olhou para cima e viu a glória de Deus. Viu Jesus assentado à direita de Deus. Aleluias! O problema é que ele contou a visão.
Quando ele ter visto, foi extraordinário. Uau, cheio de Espírito Santo, viu a glória de Deus. O problema é que ele olhou para os homens e falou: eis que vejo os céus abertos e Jesus Cristo, aqueles que vocês não aceitaram e que mataram, o Filho do Homem assentado à direita de Deus. Em outras palavras, eis que vejo os céus abertos e Jesus de Nazaré é Deus, ressuscitou e está sentado à direita de Deus. Aleluias. Uau. Espero que você continue falando glória a Deus para o próximo verso. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos, arremeteram-se unânimes contra ele, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. O mataram. As testemunhas puseram as suas capas, suas vestes, o que sobrou depois do apedrejamento, aos pés de um jovem chamado Saulo. Em outras palavras, jovens, Estevão, cheio do Espírito Santo, teve uma visão de Jesus assentado no trono, e isso custou a sua vida. O enchimento do Espírito Santo pode levar a um grande avivamento, ou pode levar à morte. Mas e daí? Na verdade, quer qual seja o resultado final, vai gerar glórias para o Senhor. Se nós vivermos uma vida cheia do Espírito Santo, nós vamos amar Jesus e conhecer Jesus como nunca antes. Nós vamos viver como Filipe, com os céus abertos. Nós vamos ver Jesus. E quando você vê Jesus assentado no trono, não importa se você vive ou morre. Não importa, porque você sabe que a vida aqui não é tudo que tem. Você vai encontrar com Ele e Ele vai te receber em glória. E você vai entrar para a eternidade. Nós sabemos que aqui é só um pedacinho dos milhares, dos milhões de anos que nós vamos receber. E quando nós morremos por Ele, nós vamos reinar com Ele. Então, quando você é cheio do Espírito Santo, adquire uma visão de Jesus, se enche de Jesus, que é o que o Espírito Santo faz conosco, que é o que Deus está fazendo nas salas de oração por todo o tempo. Ô irmãos, deixa eu dizer uma coisa, eu não sei como é que o pessoal do F-Hop vai fazer. Para tudo que você está fazendo e vai para essa escola de fascinação agora no meio do ano. Paga o preço que for, tira férias, faz qualquer coisa. Gasta 1, 2 semanas mergulhado. Eu queria dizer, gasta 6 meses, pelo menos, da sua vida. Mas não vou ser tão radical com vocês. Mergulhe, porque nós precisamos ganhar uma visão de Jesus Cristo assentado no trono. Nós precisamos ver o Jesus do Salmo 110, nós precisamos ver o Jesus do Salmo 2, nós precisamos ver o que Davi viu. Eu vi o Senhor assentado no trono e o meu Senhor estava à direita dele. E eu ouvi Deus dizer para Deus: assenta-te à minha direita e coloca os teus inimigos debaixo dos teus pés. Nós, igrejas jovens, precisamos ter essa visão. E o vinho do mundo não vai mais nos fascinar. E o vinho dessa coisa passageira não vai mais nos tomar. E as pessoas vão falar: mas você é radical, e você vai falar: eu vivo para uma outra era, eu vivo para um outro tempo, eu sei quem está assentado no trono, eu sei quem reina, eu o vi assentado no trono, e eu vou viver para Ele, e eu vou morrer para Ele, e eu vou dar tudo por Ele. Aleluia, aleluia. Obediência ao Espírito Santo. Irmãos, Atos 9. Há uma outra referência que eu quero mostrar para vocês. Eu estou terminando em 10 minutos. Atos 9, 17. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo. Nós já estamos em Atos 9, 2 capítulos depois de Atos 7. E Ananias, e vocês todos conhecem a história. Caminho de Damasco. A visão de Jesus no trono. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo fica cego, entra naquela casa. E agora nós temos o profeta. Agora nós temos o homem de Deus, o Ananias, que vai lá. Ouviu o Espírito, porque ele era cheio do Espírito. O Espírito falou: vai, deu um endereço para ele, deu um número, deu o nome da pessoa para ele. E ele foi.
Tem uma pessoa lá, Saulo, Deus, eu não vou lá, Saulo, não é ele que persegue, mas ele vai, ele agora é meu escolhido, eu vou mostrar para ele o quanto ele vai sofrer pelo meu nome. E nós chegamos em Atos 9:17, Ananias entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, primeira vez que Paulo é chamado de irmão na Bíblia, significativo, porque a outra vez que o nome dele apareceu e ele estava lá como autoridade, permitindo a morte do primeiro mártir da história do cristianismo, Estevão. E agora ele é chamado de irmão. Que transformação. Uau, é o poder de Deus, irmãos. Você quer ver as autoridades transformadas. Irmãos, não é... Não devia falar isso, mas vou falar. Eu não tenho nada contra isso, mas também a gente está meio desfocado, meio embriagado também nessa área. Irmãos, não é com marcha que nós vamos transformar o Brasil. É com o poder do Espírito Santo, transformando os homens que estão no poder. É com o poder de Deus. Aleluia. O Império Romano era corrupto, o Império Romano perseguia a igreja, e o Império Romano foi transformado por causa do poder de Deus. Esse mesmo homem aqui no meio da sua vida está preso em Roma e diz assim, numa carta, os da casa de César, os soldados de César, saúdam vocês, irmãos. O que aconteceu? Deus levou Paulo lá em Roma, lá na capital, não para fazer marcha, mas preso, ele pregava para os soldados e eles se convertiam. Sabe por que dizem que Nero botou fogo em Roma e acusou os cristãos? Há uma história que diz que a mãe dele e a mulher dele se converteram ao Evangelho. Por isso ele matou as duas e botou fogo. O Evangelho chegou lá no poder, pelo poder do Espírito Santo. E é isso que nós precisamos viver hoje, nas nossas cidades, na nossa vida, no nosso trabalho. Cheio do Espírito Santo. Se apareceu, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho de onde vinhas, me enviou para que tornes a ver, e o quê? Seja cheio do Espírito Santo. Tudo começa, tudo continua em nós sendo cheios do Espírito Santo. Irmãos, eu tenho para mim, essa é a minha teoria, e eu vou ficar com ela até chegar no céu, e talvez eles vão me dizer, não foi bem assim, mas a minha teoria é que a morte de Estevão gerou a conversão de Paulo. Minha teoria é que derramou um sangue de um apóstolo, gerou o maior apóstolo que aquela era viu. Um morreu, cheio do Espírito Santo. Dias depois, o manto veio sobre um outro apóstolo, que escreveu 2/3 do Novo Testamento, que evangelizou a sua geração, que pregou a palavra. Paulo, o apóstolo. Talvez Deus queira que você morra em algumas áreas da sua vida, mas pode ter certeza, irmãos, ou talvez até literalmente. Sei que estou pregando para uma audiência que não percebe isso ainda, mas se eu estivesse pregando lá no Oriente Médio, isso seria mais... Eles já entenderiam isso sem eu falar. A igreja. Mas aqui a gente está... não exagera, né, pastor? Tempos estão vindo, irmãos. E nós precisamos nos preparar agora, enquanto há tempo. Viver uma vida cheia do Espírito. Não há mais tempo. Pode ser literal, mas pode ser que morte significa você morrer para o teu sonho. O teu direito de ser alguém na vida. Quem que diz que você tem direito de ser alguém na vida, irmão? Você não morreu na cruz com Cristo? Você não falou, minha vida é tua, Senhor, tudo que o Senhor quiser eu farei? Tudo que o Senhor quiser, Senhor, eu farei. E aí o Senhor te dá um sonho com Moçambique, você fala, tudo que o Senhor quiser, Senhor, menos Moçambique eu farei? Aí o Senhor fala da Arábia Saudita e você vai pesquisar e vê os pessoal tendo o pescoço cortado lá e fala, Senhor, vamos conversar de novo, não vamos ser tão radical. E o meu sonho?
Mas eu quero dizer, irmãos, não importa se você viva ou morra, se você está cheio do Espírito Santo, o Senhor vai fazer coisas tão extraordinárias com você. Obediência a Deus começa em ser cheio do Espírito Santo. Você vai ter facilidade de obedecer. Eu me lembro, alguns anos atrás, da sala de oração de Londres, o Senhor gerou salvação, começaram alguns muçulmanos a se converter, e um dos que se converteu começou a pregar para a sua família lá numa cidade do Irã, e alguns se converteram, nem todos, e aí eu fui lá para discipular, fazer um encontro de final de semana com eles, e batizar alguns deles que ainda não tinham batizado, e eles eram só discipulados online, e eu fui lá, e a experiência é longa. Minha esposa pensou que eu tinha morrido porque eu não mandei mensagem para ela que eu tinha chegado bem. Já estava até fazendo os planos de como ela ia usar o dinheiro da minha morte para o reino de Deus e tal. Já tinha feito consagração, mas isso é outra história. Depois eu conto isso para vocês. Ou ela. Mas tudo bem, foi recebido com muito amor e carinho. E Deus começou desde o momento que eu pus o pé naquele país, eu comecei a sentir o Espírito Santo. Irmãos, eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, você podia me permitir nessa viagem experimentar com mais intensidade do que aquele pessoal de Atos que eu leio? Senhor, me dá todo dia uma oportunidade de falar de Jesus para alguém, de impactar alguém com a mensagem do Evangelho. E o Senhor fez isso. Todos os dias. Me deu sonho, me deu palavra, e foi extraordinário. Mas deixa eu contar a experiência bem rapidinho. Teve um dia que os irmãos convertidos, eu estava na casa de uma pessoa que não era convertido, era o pai, a mãe, os filhos deles eram convertidos, já adultos. Então, assim, eles tinham me hospedado com muito carinho, e a gente estava fazendo as coisas com muito cuidado. O irmão mais velho, que era a autoridade da família, não tinha se convertido e não sabiam que os outros tinham se convertido. Então, era assim, tinha que ser tudo feito com muito cuidado, por causa da perseguição que tem lá e tal. E aí, nesse dia, eles me procuraram, todos cheios de temores, cheios de... Falaram assim, olha, pastor, nós precisamos te falar. Está vindo um primo nosso aqui. E ele é islâmico radical. Ele é radical. Então, é o seguinte, ele quer conversar com o senhor. Mas você não pode pregar para ele. Porque senão nós vamos ficar em problema. Você tem que vai ser social e tal. Pode até orar por ele, ele sabe que você é pastor, sabe tudo. Eu nem sei por que ele quer conversar com o senhor. Nós estamos com medo. Dade que ele vem aqui, descobre as coisas, depois vai e entrega para a polícia secreta, que tem uma polícia lá moral, e aí a gente é preso. É tensa a situação. Eu entendi os irmãos. Eu falei, irmãos, tá bom. Obrigado pelo recado. Agora eu que estou com mais medo ainda. Então o pastor fala com cuidado, ele tal. Eu falei, amém, tá bom, beleza. Chegou o senhor, sério, sentou no sofá, me tratou cordialmente, como eles são muito cordiais, começamos a tomar um café. E, irmãos, o Espírito Santo me encheu de tal forma, que eu olhava para aquele homem e eu via Deus falando com ele, a vida dele. E eu fiquei, ai meu Deus, falo ou não falo? O que eu faço agora? Não é nem que eu não queira, que eu não tenha problema. Naquela época a gente pensava assim, na nossa casa de oração, a gente até brincava. Puxa, quem vai ser o primeiro mártir do nosso meio? E coisas assim. A gente tinha essas histórias. A gente estava em Londres, evangelizando muçulmano, em contato com tudo isso. Mas isso é um bom exercício para você começar a fazer também, viu? Quem sabe seja uma das aulas que a gente precisa dar para a fascinação, né? Coração de martírio. Anyway, estava lá, e aí o Espírito começou a me incomodar. Amém, Senhor, eu vim aqui para isso. E eu comecei a falar com amor para ele, com cuidado. Mas eu comecei a falar. E à medida que eu comecei a falar, seu coração é assim, sua vida é assim, você pensou nisso. O Senhor me mostrou que ele tinha tentado se suicidar ou pensado em suicídio. E eu fui falando. Você está desesperado, porque tua família te abandonou, você está sozinho, você está confuso. Irmãos, eu comecei a falar. E aí eu vi uma lágrima nos olhos dele. Aí me deu mais ousadia. Eu falei, é agora que E aí eu soltei tudo. Aí foi. Irmãos, a conclusão, aquele homem terminou aquele tempo chorando, de joelhos no chão, aceitando Jesus Cristo como seu Salvador.
Aleluia. Aleluia. Porque quando o Espírito Santo vem e está em você, ele vai fazer coisas extraordinárias. E se tiver consequências, amém, você sabe que você está na direção do Senhor. Enchei-vos do Espírito. Esse é o chamado, irmãos. Deixe-me finalizar dizendo isso. Daniel, pode vir, por favor, e a banda. Irmãos, o que ser cheio do Espírito Santo faz com você? Faz, colocado de uma forma simples, ser cheio do Espírito Santo faz com que você seja mais obediente a Deus. Te dá graça e força para uma vida de obediência. E você vai se mover. Você vai ter força para dizer não para os vinhos que se apresentam a você. Coisas que você acha disso, eu nunca vou me livrar. Já tentei uma vez, 10 vezes, já fiz voto, já fiz propósito. Você fala, eu amo o Senhor, mas por que eu sou escravo dessa porcaria de pornografia? Eu amo o Senhor, mas porque você nem gosta disso, você já sabe que não é bom. Mas você acaba caindo de novo. Se você começar a se encher do Espírito Santo, você vai ter força sobrenatural de Deus para vencer. Você vai começar a andar em outra dimensão. Você vai começar a ficar esquisito, tipo, preciso sair desse ambiente aqui, não aguento mais esse pessoal que já assistiu 15 minutos de televisão, preciso ir para o meu quarto, preciso ir para um parque, preciso fazer alguma coisa, o Espírito vai te levar. Você vai começar a viver cheio, e cheio, e cheio. Irmãos, quero finalizar dizendo isso. Ser cheio do Espírito Santo não é uma experiência que te acontece. Nós vamos orar e você vai ser cheio do Espírito Santo mais nessa manhã. Não vai ter uma pessoa que não vai ser cheio do Espírito Santo aqui nesta manhã. Mas deixa-me dizer uma coisa. É algo para você viver como estilo de vida. É para você sair daqui do one thing, voltar para sua casa, voltar para sua cidade e ser cheio do Espírito Santo. E viver cheio do Espírito Santo. Como é que isso funciona? Vai para o lugar da oração, vai para uma sala de oração, vai para a tua igreja, vai para o teu quarto. Pastor, mas como é que é? É Deus que me enche ou sou eu que me encho? Como é que é? É Deus que vem? Porque diz assim, foram cheios do Espírito Santo. Mas Paulo diz assim, enchei-vos do Espírito Santo. Deixa-me dizer, irmãos, funciona dos dois jeitos. É duas verdades paralelas. Dois lados da mesma moeda. Você se enche e Ele te enche. Quando Ele te enche, você quer ser enchido mais. Quando você é enchido mais, porque você buscou mais, Ele vai te encher mais. E você vai numa constante. Quanto, pastor? Qual é o limite de ser cheio? Qual é o limite? Eu sou cheio hoje aqui na conferência, tá bom, né? Pode durar os próximos 2 meses, 3 meses. Qual é o limite, irmãos? O limite, na verdade não há limite, mas o limite, se você quiser um limite, é até que você seja igualzinho a Jesus Cristo. Até que você esteja fazendo os sinais que Jesus fez, e maiores do que esse, porque Ele foi para o Pai e deixou o Espírito Santo para se mover em nós. Qual é o limite, pastor? Eu já fui cheio num acampamento, eu já fui cheio no outro fim, fui cheio numa escola, fui cheio a semana passada. Seja mais cheio hoje, mais cheio amanhã, mais cheio e mais cheio. Enche-se e você mergulha num estilo de vida de jejum, mergulha num estilo de vida de adoração diária, e você vai sendo cheio, vai sendo cheio, vai sendo cheio, vai sendo cheio. Vamos ficar em pé, igreja. Se você se encher do Espírito Santo, tomar uma decisão de se embriagar com o vinho de Deus e não se embriagar mais com o vinho da Babilônia, você não vai ser mais a mesma pessoa. Ou nós vamos ter avivamento, sim, irmãos. Não um avivamento passageiro de um dia, não um avivamento externo, mas um avivamento de raiz. Oh, aleluias.
Consagre-se. Diga: Deus, eu quero ser cheio. Eu não vim aqui para voltar do mesmo jeito. Eu não vim aqui para voltar vazio. Eu não vim aqui só para ouvir palavras de homens. Eu quero experimentar a tua glória. E mesmo você ficar aí mesmo, venha, saia no corredor. Nós vamos tentar até subir aí com o time. Eu vou pedir para o time de obreiros já começar a orar pelas pessoas, já começar a liberar a presença do Senhor. Tenha um encontro com Jesus agora. Tenha um encontro radical. Seja cheio hoje, irmãos. Seja cheio. Talvez você vai perder o almoço. Talvez você vai ser arrebatado e ficar aqui até as 2 da tarde, até a noite. Quem se importa com mais um almoço? Entregue-se. Entregue-se nessa manhã. O Espírito Santo está aqui nesse lugar. O Espírito de Deus está aqui. Oh Espírito, eu preguei a tua palavra. Vem com a tua unção, Senhor. Espírito Santo, eu te amo. Espírito Santo, tu és a minha paixão, tu és a minha canção. Espírito Santo, tu és a minha paixão, tu és a minha canção. Espírito Santo,
eu não posso viver sem ti. Eu não posso viver sem ti. Oh, eu não posso viver sem ti. Espírito Santo, levante as suas mãos e receba agora mesmo o toque do fogo do Espírito Santo. Levante a sua voz, ore em línguas, desperte o seu espírito. Nós estamos clamando, queremos ser uma geração cheia do Espírito, que se move pelo seu Espírito. Tu és a minha paixão, tu és a minha canção, Espírito Santo. Tu és a minha paixão, tu és a minha canção, Espírito Santo. Fogo que consome, fogo que consome, nós te desejamos, chamas do amor, batizamos. Batiza-nos nesta manhã, Senhor. Fogo que consome, nós te desejamos. Oh, chamas do amor, batiza-nos, batiza-nos com teu Espírito Santo. Vento impetuoso sopra sobre mim, meu melhor amigo, Espírito Santo. Eu sinto o Senhor falar no meu coração. Há muitas pessoas aqui, ou pelo menos alguns, eu não sei o número, que têm lutado com alguns vícios espirituais, psicológicos e alguns outros tipos de vício. O Espírito Santo falou claramente no meu coração enquanto eu pregava, em relação a esse vinho chamado pornografia. E o Senhor colocou no meu coração que Ele vai libertar todas as pessoas que estiverem aqui, que tiverem qualquer tipo de
dependência ou em relação à pornografia. E é o Espírito que vai fazer isso em você. Às vezes é imagens, é pensamentos, é impulso, você luta, guerreia. E é o Espírito que vai fazer isso nesta hora. Portanto, eu não quero que ninguém se manifeste. Não precisa manifestar-se publicamente. Não precisa fazer nenhum gesto, nada disso. Mas se você é a pessoa, seja você quem for, que tem lutado com esse vinho que tem sido entorpecido, eu quero que você continue onde você está, como você está, só com os olhos fechados. O Espírito Santo vai libertar você agora. Agora. Porque Ele está aqui. E você vai ter um avivamento, uma cura. E você não vai ser mais a mesma pessoa nesta área. Feche os seus olhos e receba. Espírito Santo, vá agora, eu te peço em nome de Jesus, pelo teu amor e misericórdia. Faz, Espírito, o que tu amas fazer. Entra nos corações dos teus filhos. Remove todo espírito, toda prisão espiritual, psicológica, mental, física, agora. Espírito Santo, liberta todos os que estão aqui de qualquer dependência ou vício na área de pornografia, em nome de Jesus. Espírito de Deus, libera uma unção de santidade no nosso meio agora. Libera, Espírito, santidade, pureza. Apaga da memória, apaga da mente, apaga, Espírito Santo. Cura os traumas, cura, cura. Há uma pessoa aqui que já praticou aborto, e por causa disso você tem tido ataques de pensamento de suicídio. O Espírito Santo está libertando você agora. E o Senhor está te dizendo: eu te amo, filha. Eu te amo e eu renovo você hoje. E você tem ouvido voz que você nunca vai ser mãe, mas eu te digo, você vai ser mãe de muitos filhos. E você vai ter uma família bela. Eu estou te curando agora. Receba a minha cura. Libertação de pensamentos impuros na área homossexual. O Espírito Santo está liberando agora sobre a tua vida todo pensamento impuro. Vem, Espírito. Há uma cura de alma acontecendo, porque o Espírito Santo está enchendo você, porque Ele está aqui. Receba, receba. Eu quero que todos vocês que vieram aqui, que tem uma enfermidade física, que tem acompanhado você, tenha sido diagnosticada ou não, seja o que for, câncer, úlcera, problema na coluna, seja o que for, eu quero que você coloque a tua mão direita na área dessa enfermidade agora. Não precisa ser totalmente específico, mas coloca na área, porque o Espírito Santo que cura o interior e que nos enche, Ele também cura o nosso físico. Ele veio para manifestar o poder de Deus, e o poder de Deus está aqui nesta manhã. Coloca a tua mão nessa área. Dor de cabeça crônica, caroços, gente que tem até operação marcada, está diagnosticado. O Senhor vai curar agora, nessa hora, porque Ele ama nos curar, Ele ama nos encher. Você é templo do Espírito Santo e Ele quer um templo saudável. Ele quer um templo curado para fazer a obra dEle. Pai, em nome de Jesus, pelo Teu Espírito Santo, faz aquilo que o Senhor ama fazer no meio do Teu povo. Libera a cura física agora, em nome de Jesus. Enfermidade, tu
Tu não tens lugar aqui, nesses templos do Espírito Santo, nessa noiva de Jesus Cristo. Eu te ordeno a enfermidade, saia! Espírito do câncer, saia! Infecções, saiam! Vírus, morram agora e desapareçam. Coluna desalinhada, alinha-te em nome de Jesus. Vem com a tua glória, Senhor. Libera os teus anjos para curarem, para tocar. Cura o coração, cura as emoções e cura o físico agora, em nome de Jesus. Cura o físico agora, Senhor. Vem com o teu poder. Seja curado em nome de Jesus. Aviva, Senhor. Continue buscando. Eu tenho mais uma palavra para vocês. Alguns de vocês vão receber um sonho profético ainda esse final de semana. Anote o que Deus vai te dar. Fique ligado, mesmo antes de dormir. Não vai se conectar com outras coisas. Não gaste uma hora na televisão lá no hotel onde você está antes de dormir, não. Não se conecte, se desligue nesses 2 dias. Se desligue. Desligue do seu time, desligue de tudo. O mundo não vai acabar se você se desligar por 2 dias. Até do Face, se você quiser. Se desligue um pouco e fique com o Senhor. O Senhor vai dar sonhos para alguns de vocês. O Senhor vai abrir os olhos espirituais de pessoas aqui, como Ele abriu o de Estevão. O Senhor vai mostrar a glória dEle e você não vai ser mais o mesmo. Alguns vão ter sonhos enquanto estiverem dormindo, e outros vão ter sonhos. Mesmo durante aqui, vão ter visão. Porque o Senhor está nos enchendo do Espírito Santo. Porque há de haver, o Senhor está levantando uma geração que vai ser cheia do Espírito Santo, como foi a primeira geração, talvez mais do que a primeira, porque nós estamos numa hora de urgência. A hora é urgente e nós precisamos ser levantados como jovens, como maridos, como mulheres, como filhos, cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Libera sonhos e visões, Deus. Libera tudo. Libera tudo. Se você ora em línguas, começa a orar em línguas. Começa a orar em línguas. Cultive o Espírito. Aprenda a cultivar o Espírito. Desde que você me beijou, com sua presença, eu jamais fui o mesmo. Desde que você me mostrou a sua beleza, eu me apaixonei. Eu só posso dizer, quando estou com você, Jesus te ama. Eu só posso dizer, quando estou com você, Jesus te ama. Nada mais importa para mim. Nada mais importa para mim. Deixa o Espírito Santo te levar a um lugar de nada mais importa.
Desde que você me beijou, com sua presença, eu jamais fui o mesmo. E desde que você me mostrou a sua beleza, eu me apaixonei. E eu só posso dizer, quando estou com você, Jesus, te amo. Feche os seus olhos e diga para ele. Eu só posso dizer, quando estou com você, Jesus, te amo. Nada mais, nada mais, nada mais importa para do dia. Eu sei que o Senhor ainda deve estar fazendo coisas no seu coração. Então eu quero te dizer, aproveita o tempo que você está em casa. Eu não sei onde você está, mas continua ouvindo o que o Senhor está falando no seu coração. Você não precisa do vídeo, você não precisa da música. Espírito Santo em você, Ele é capaz e Ele é poderoso para fazer muito além do que imaginamos. Então Deus te abençoe. Encerramos essa sessão com muito amor, com muita paz. Simplesmente deixa o Espírito Santo falar contigo, amém? Deus te abençoe. nada mais importa para mim. Apenas as vozes, cante isso para ele. Nada mais importa para mim. Você está diante do trono da graça. Nada mais importa para mim. Eu só posso dizer, e eu só posso